Olá, turminha, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora vamos dar sequência às nossas atividades. Nós vamos começar com a disciplina de português. Então, eu peço que vocês peguem um livro aí, na disciplina de português, páginas 16, 17 e 18, certo? Nós vamos começar a nossa unidade 2, certo? Na unidade 1, nós falamos, sobre um gênero textual bastante conhecido, que é o poema. E agora, na nossa unidade 2, na página 16, nós vamos falar sobre outro tipo de gênero textual. Antes de começar, vocês sabem que logo na unidade tem um texto informativo, mas vocês sabem de que se trata esse texto? Que tipo de gênero textual é esse? É o gênero textual, notícia. Então, vocês irão ler essa notícia aqui, certo? Responder as seguintes colocações e depois ler essa notícia aí da página 16, ok? Mas primeiro vamos saber o que é notícia, Vou colocar aí na tela para vocês verem. Notícia é um gênero textual que tem como objetivo de informar fatos do dia a dia, relevantes para a sociedade. Pode-se dizer, então, que a notícia tem a função social de relatar, descrever, de forma breve e objetiva, fatos reais, verdadeiros e importantes que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Então, nós vimos o gênero textual, vamos ver, nessa unidade, o gênero textual notícia, que tem como objetivo de informar, levar informações. É um texto jornalístico que vai levar informações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com alguns acontecimentos, fatos importantes e verdadeiros, certo? Então, leiam essa notícia aí da página 16 para responder a interpretação logo em seguida da página 17, ok? Depois da leitura do texto, na página 16, e da interpretação da página 17, ainda assim, na página 17, nós vamos estudar a gramática, certo? Em nossa gramática aqui, o conteúdo será sílaba tônica. Então, vamos saber o que é sílaba tônica aí, certo? Então, peguem um livro aí na continuação, logo depois da interpretação do texto. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, certo? Então, como descobrir a sílaba tônica de uma palavra? Nós podemos fazer um teste, Vocês podem fazer o teste aí em casa. Vocês digam a palavra, como se estivesse chamando ela, como se ela estivesse distante, Por exemplo, vou colocar aí no vídeo. A palavra pipoca. Como eu vou saber qual a sílaba tônica da palavra pipoca? Então, vocês podem fazer esse teste em casa, chamando ela como se ela estivesse distante. Pipoca. Então, qual é a sílaba mais forte? O pó, A sílaba que eu tô falando com mais intensidade. Pipoca. Então, o pó é a sílaba mais forte aí, tá certo? Lâmpada. Lâmpada, qual é a sílaba mais forte? Vocês façam um teste novamente. Chama como se estivesse distante a palavra. Lâmpada. Lâmpada. Então, qual a sílaba mais forte aí que eu pronunciei? O lã, certo? Então, lã é a sílaba mais forte da palavra lâmpada, ok? Então, olha só. Igual às continhas de adição, como nós estudamos lá nas classes, nas ordens, que as ordens são contadas de direita para a esquerda, do mesmo jeito a sílaba tônica, elas são contadas de trás para frente, certo? Então, as sílabas de uma palavra são contadas do fim para o começo. Olha o exemplo aí no vídeo. Montanha. Então, olha só. Montanha. O nha é minha última sílaba. O tá é minha penúltima sílaba. E o mon é minha antepenúltima sílaba. Então, elas são contadas do fim para o começo, certo? Última, penúltima e antepenúltima, contadas do fim para o começo. Quanto à posição da sílaba tônica, elas podem ser classificadas em 3 tipos: oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas. Então, vamos ver como descobrir, né, quando uma sílaba tônica ela é oxítona, quando ela é paroxítona e quando ela é proparoxítona. Quando a sílaba tônica for a última, então a sílaba mais forte, a sílaba tônica for a última sílaba, eu tenho uma palavra oxítona, certo? Então, olha só. Quando a sílaba tônica for a última, eu tenho uma palavra oxítona. Exemplos: anão, pontapé e paranaguá. Vejam que estão sublinhadas destacadas essas últimas sílabas da palavra. Então, quando a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona, certo? Quando ela é paroxítona? Quando a sílaba tônica for a penúltima, a do meio, certo? Como exemplo aí, bule, vestido e automóvel. E quando ela é proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, certo? Exemplos: árvore, quilômetro e espetáculo. Então, essas sílabas destacadas são as antepenúltimas sílabas. Então, elas são as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes de cada palavra, ok? Lembrando que todas as sílabas, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. A sílaba tônica, ela é acentuada, certo? Então, dá para você saber quando uma palavra é proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba, ela é acentuada. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. É fácil também perceber a sílaba tônica quando ela está com acento, né? Ela pode estar com acento no fim, no meio ou no começo. Então, dá para perceber qual é a sílaba mais forte também pela acentuação, ok? Na página 18, nós temos aí, né, falando uma explicação sobre as palavras monossílabas. As palavras monossílabas já estão dizendo que só tem uma sílaba, certo? Então, os monossílabos são palavras de uma só sílaba. Elas podem ser átonas e tônicas, certo? Quando é que elas podem ser átonas, esses monossílabos? Quando são pronunciadas com pouca intensidade. Então, nós dizemos, né, que essas palavras monossílabas, elas são átonas. Alguns exemplos aí o, a, de, me, le, que, com e por, certo? Então, essas palavras aí, elas não têm uma acentuação própria. Por isso que elas são átonas, elas são pronunciadas com menos intensidade. Então, quando essas palavras monossílabas são pronunciadas com menos intensidade, nós temos os monossílabos átonos, certo? E quando é tônico, já está dizendo, ela é pronunciada com mais intensidade, certo? As tônicas, quando são pronunciadas com mais intensidade, podem ser ou não acentuadas também. Exemplos: eu, olha só o som, já sai um som anasalado, fechado, então ele é tônico. Eu, mel, tu, sé, não, vi, por e sol. São monossílabos tônicos, que podem ser acentuados ou não. Aí tem uma regrinha que você pode seguir aí, né, para acentuar os monossílabos tônicos, certo? Terminados em A, E e O também. Seguidas ou de S ou não, certo? Exemplos: pá, pós, pé, mes, nós e pó. Não se acentuam, né? Então, olha as palavras que não se acentuam aí, os monossílabos. Número 1. As monossílabas tônicas terminadas em I e U não se acentuam. Exemplos: ti, vi, cru e nu. 2. As monossílabas átonas em geral. Exemplos: a, o, de, me, te e se. São algumas regrinhas aí, né, das acentuações de monossílabos átonos e tônicos e as suas possíveis regras, ok? Então, só lembrando, né, que sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra, ok?
De acordo com a sílaba tônica, elas podem ser classificadas em oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte, paroxítonas, quando a penúltima sílaba é a mais forte, e proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, ok? Com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 18, certo? Página 18. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, lembrem que o exercício, antes de fazer a leitura do texto, da notícia da página 16, 17, a interpretação do texto, e também o exercício da página 18 sobre sílabas tônicas, certo? Até a próxima aula.